Olá pessoal, hoje então vamos falar sobre o pensamento de Aristóteles, compreender então quais são as bases filosóficas desse pensador, qual que é a sua importância para o desenvolvimento da história das ideias, né? Por que que ele, ao lado de Platão, é considerado então um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Então, como sempre, né, vamos tratar um pouquinho primeiro do contexto histórico no qual Aristóteles está situado e lembrar que existe uma continuidade, de certa forma, entre Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três pensadores, os três principais filósofos gregos, de uma certa maneira, eles constituem uma espécie de um ciclo, né? Uma fase que a gente chama de. Esse período entre esses três pensadores, o qual eles viveram, é considerado o período clássico da filosofia grega, ok? Então, lembrando aqui, né, em 387 a.C. foi quando Platão ele retornou para Atena e acabou para a cidade de Atenas e acabou fundando a sua escola, né, a escola chamada de Academia. E 384 nasce Aristóteles, só que primeiro detalhe importante, o Aristóteles ele não era ateniense, ele era de uma cidade chamada Estagira. E somente em 367 ele acabou indo até Atenas justamente para que ele pudesse estudar na Academia de Platão, né? Ele é aceito na Academia de Platão e ao longo do tempo vai se tornar um dos discípulos mais proeminentes que Platão teve até então. Então, o próprio comentadores da época, né, costumam dizer que o Aristóteles se destacava entre os demais alunos da academia, tanto que era natural imaginar que ele fosse assumir a liderança da academia após a morte de Platão, né, que veio acontecer ali em 347 a.C. Porém, pelo fato de Aristóteles não ser ateniense, ele acabou não podendo assumir né, a liderança da academia e ele acaba indo embora de Atenas nesse período. E um pouquinho antes, ali em 356 a.C., foi quando nasceu Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande. Vocês já vão entender por que, que ele está aqui no meio dessa história. Porque por volta de 343 a.C., Filipe, o rei, né, da Macedônia, ele chama Aristóteles para se tornar o mentor de Alexandre. Então, um detalhe curioso que pouca gente sabe é que o Aristóteles ele foi, né, mestre de Alexandre o Grande. Então, esse famoso estrategista militar teve ali boa parte da sua formação, da sua educação, sendo constituída pelo filósofo Estagirita, né? E o que acontece? Em 335, o Aristóteles acaba retornando para Atenas e ele funda a sua própria escola filosófica chamada de Liceu. Essa escola tinha uma característica curiosa, os alunos tinham um apelido, que era o apelido de peripatéticos, porque essa palavra significa algo próximo de andantes, passeantes, digamos assim, rolezeiros, digamos assim. Por quê? Porque as aulas de Aristóteles elas não eram paradas num lugar, eles ficavam, na verdade, caminhando pelos arredores da escola, caminhando pelos jardins, tal. Então eram os chamados alunos andantes. Em 334 começa a grande expansão do Império Macedônico empreendida aí por Alexandre, né? A própria Grécia vai ser dominada por esse Império Alexandrino e em 322 ocorre a morte de Aristóteles. E só para vocês terem uma ideia do quão grande, né, do quão importante foi essa conquista do Império Alexandrino ou do Império Macedônico, entenda aqui, ó, a Macedônia está nessa região aqui e a Grécia é essa região. Ó. A gente tem ali Esparta, Atenas, Tebas, essa região aqui é a Grécia e as suas colônias. Então, o Alexandre começa a expansão dele a partir aqui da Macedônia, domina toda essa região aqui da Grécia e olha até onde ele conseguiu conquistar territórios, né? Então isso vai até lá em direção ao Oriente, o que a gente chama hoje de Oriente Médio, passando ali pelo Irã, olha toda essa região aqui e também chegando no norte da África, né, conquistando ali uma região ao norte do Egito. Então, para os padrões da época, era um império gigantesco, né? E isso é um detalhe importante para você entender lá na frente talvez a terceira fase da filosofia grega, que é a fase helenística, porque com essa expansão do território macedônico, aquela ideia de cidades-estados, ela começa a se desfazer. As polis, elas perdem a autonomia delas e elas passam a ser, digamos assim, gerenciadas por um império muito maior do que elas, né? Então isso vai mudar drasticamente a mentalidade
principalmente no povo grego, a partir desse período aí. Por isso que, de certa forma, o ciclo se encerra ali, mais ou menos próximo da morte de Aristóteles. Na verdade, o Alexandre morreu até antes do que ele, mas só para você ter um referencial, né, de que o período de Sócrates até Aristóteles é o período auge das polis gregas, da democracia ateniense, e depois isso vai começar a entrar em declínio. E primeira coisa que você tem que sempre ter em mente, em qualquer assunto que você for estudar em filosofia, você vai perceber que quase sempre a gente começa ali mostrando as opiniões de Platão e do Aristóteles. Por quê? Porque eles não concordavam entre si. Na verdade, eles discordavam de praticamente todos os assuntos. A maior parte dos conteúdos, das discussões, dos assuntos filosóficos, Platão e Aristóteles tinham ali opiniões diferentes, divergentes. Tanto que é um clássico, essa pintura aqui é uma pintura clássica, ela faz parte de um afresco chamado A Escola de Atenas. Ela não é um quadro, tá? Ela é uma parede imensa, assim, pintada. E bem no meio a gente tem essa figura aqui de Platão e de Aristóteles. E é bem interessante porque a gente consegue deduzir quem é quem apenas pelos gestos deles. Não só por isso, né? Pela idade aqui, como esse cara aqui está mais velho, né? Dá para ver que ele tem um aspecto mais envelhecido. Então, obviamente, ele seria o Platão, que foi mestre de Aristóteles, apresentado aqui de maneira mais jovem. Nós temos também esse detalhe nos livros que eles carregam, né? Aqui está escrito Timeu e aqui está escrito Ética, que são dois livros clássicos, um de Platão e outro de Aristóteles. Mas o principal detalhe dessa pintura são os gestos que eles estão fazendo. Então, por que o Platão está apontando o dedo, né, para cima e por que Aristóteles está com a mão dessa maneira aqui? A verdade para Platão, ela não se situa no mundo físico, ela está no mundo das ideias, conforme a gente falou no vídeo anterior. Enquanto que Aristóteles, ele não concordava com essa teoria de mundo das ideias. Ele dizia que o Platão não conseguiu explicar a realidade e apelou daí para um outro mundo, né? Inventou um outro mundo para que ele tentasse explicar a origem desse. Então, para o Aristóteles, tudo que existe é o mundo da matéria, o mundo físico, ok? Então aqui a gente tem uma grande diferença entre os dois, né? Lembre-se sempre, Platão é um filósofo idealista, enquanto que Aristóteles é um filósofo materialista. E essas duas formas de pensamento geram os dois troncos principais da filosofia, né? A gente vai conseguir dividir quase que toda a filosofia entre os idealistas e os materialistas. E tudo começa aí a partir dos dois. Enquanto que o Platão desenvolveu um método da dialética, aquele que você contrapunha, né, a tua opinião com a do outro para tentar escalar, eliminar as contradições e chegar na ideia. O Aristóteles preferiu desenvolver um outro método, que vai ser o método da lógica. Ele achava que a dialética ela não é uma garantia de que realmente você pode chegar na verdade. Então a melhor maneira de você ter certeza de que está se aproximando da verdade, ou pelo menos se afastando do erro, é você treinar o teu pensamento para que ele não caia em falhas de raciocínio. E por isso ele vai desenvolver um método chamado de lógica formal. Né? É um sistema de regras para que você organize o teu pensamento, para que você acabe não caindo em erros e enganos. A gente vai estudar isso mais à frente, vai ter toda uma parte só dedicada ao estudo de lógica. A gente pode dizer também que Aristóteles ele é um grande sistematizador das ciências. Porque, primeiro que o Aristóteles ele era aquele tipo de pensador que se dedica a vários assuntos. Então você vai ter escritos dele sobre a botânica, sobre biologia, sobre física, sobre até, de certa forma, não vou dizer química, mas uma espécie de alquimia, sobre metafísica, enfim. Mas tudo antes dessas ciências existirem. Então não havia essa separação, né, na verdade, até a época dele. Tudo era filosofia, tudo era ciência, tudo era a mesma coisa até Aristóteles. Depois da morte dele, um dos discípulos, chamado Andrônico de Rhodes, ele começa a organizar os textos, né, de Aristóteles. Acredita que Aristóteles tinha escrito uma quantidade de centenas de obras diferentes, nem todas elas sobreviveram, na verdade a maioria desapareceu. Mas enfim, esse discípulo foi organizar esses textos e começou a separar por temas. Então ele falou assim, né, ele pensou, esses textos aqui tratam sobre a vida, o estudo da vida. Então esse vai ser o da biologia. Esses aqui tratam sobre as leis da física. Esse aqui será então a física. Então ele começa ali uma separação, organizando as obras de Aristóteles, uma separação então dos temas que ele estudou e tudo mais. O Aristóteles ele vai defender muito um tipo de pensamento que chama de pensamento empírico.
como ele era um materialista, não um idealista, ele acreditava que a gente tem que procurar na matéria, procurar na realidade material, a, os elementos que nos façam chegar à verdade. Então, para isso, o método que mais funciona, o método de raciocínio que funciona melhor nesses casos, é um método chamado de método indutivo. Como é que ele funciona? Você vai pegar vários casos particulares e a partir deles você vai chegar em uma regra geral, tá? Então, pense, por exemplo, um biólogo, né? Para um biólogo conseguir concluir por exemplo, como são os hábitos alimentares em um determinado animal, o que ele tem que fazer? Ele tem que observar vários indivíduos daquela espécie e se ele perceber que os vários indivíduos que ele analisou, eles têm um padrão na sua forma de alimentação, então ele pode daí induzir uma lei geral, né? É o contrário de uma dedução. Uma dedução, você já tem uma regra geral e você deduz um resultado específico. A indução é o contrário. Então, o Aristóteles ele faz parte da tradição de pensadores que acredita que algumas áreas de conhecimento elas precisam do teste empírico, ou seja, do teste prático. Você tem que ir até a natureza, coletar aqueles elementos e compará-los para daí chegar numa regra geral. Sempre tomando cuidado para não cair em uma generalização equivocada, né? E aqui a gente começa a entrar na parte um pouco mais abstrata, digamos assim, do pensamento do Aristóteles. Então, para Aristóteles, o conhecimento acerca dos seres, ele passa por uma diferenciação entre o que é substancial e o que é acidental. O que isso quer dizer? Substancial é aquilo que é essencial de um ser. Então, você está querendo, por exemplo, compreender o que um ser é. Tipo, eu quero entender o que uma xícara é, né? Então, para eu entender o que ela é, eu tenho que primeiro buscar quais são as características substanciais, ou seja, quais são os elementos que todas as xícaras devem ter. E para eu chegar nessa resposta, eu vou ter que empiricamente, ou seja, praticamente, vir até a realidade, vir até a natureza e analisar todos os objetos que eu encontrar que forem possíveis de ser analisados desse tipo aqui. E se eu pegar todos eles e perceber que todos eles, ou seja, todos os objetos xícaras, possuem alça, né? Então eu posso concluir que isso é uma característica substancial. Então toda xícara possui uma alça. Porém, quando eu comparo várias xícaras e percebo que uma, por exemplo, é de cerâmica, outra é de alumínio, outra é de plástico, essas características, eu vou dizer que elas são características acidentais, ou seja, elas podem ter no objeto ou não, elas podem ter no ser ou não. Então, essa é a diferença entre substância e acidente. O substancial é aquilo que é universal, que é essencial. Por exemplo, toda bicicleta, por definição, é um objeto que tem duas rodas. Agora, acidental é aquilo que ele pode ter ou não. Ou seja, uma bicicleta pode ser azul ou não, ela pode ser amarela, ela pode ser verde, assim por diante. Ainda assim, a gente precisa entender os seres. Quando eu falo seres, são as coisas que existem, tá? A realidade, enfim. Eu tenho que entender que elas podem ser pensadas em ato e potência. O que isso quer dizer? Ato é tudo aquilo que o ser é no momento. E potência é tudo aquilo que o ser pode se transformar, pode vir a ser. Então, por exemplo, você é em ato um aluno do ensino médio, né? Ou você é em ato alguém que está ouvindo esse vídeo, né? Um espectador aí desse vídeo, algo desse tipo assim. E potência é tudo que você pode se transformar. Então, por exemplo, você que está vendo esse vídeo, você em potência pode se tornar um médico, pode se tornar um artista, um engenheiro, um professor, um atleta, tudo isso está nas suas potencialidades. Porém, vou dar um exemplo meio bobo, né? Não está na sua potencialidade se transformar em uma planta. Isso não é uma potência possível para o teu ser. Estão conseguindo entender? Ato é o que você é, potência é o que o ser pode se tornar. E nós temos ainda a chamada teoria das quatro causas. O que ela diz? Que para você compreender corretamente um objeto, um ser, seja lá o que for, você tem que tentar responder quais são as quatro causas que interagem, ou melhor, que explicam a origem desse ser, né? Então, primeiro, causa material é do que uma coisa é feita. Causa formal é a forma que ela possui, o formato que ela possui. Causa eficiente é quem produziu, quem fez aquela coisa. E causa final é o objetivo da coisa. Então, por exemplo, aqui, causa material dessa xícara aqui. Bom, uma xícara de cerâmica. Causa formal,
uma forma que ela possui, uma forma circular, eu tenho que descrever, né, com uma alça, esmaltada em branco e assim por diante. Causa eficiente, bom, eu teria que saber qual é a fábrica que fez ela, né, encontrar quem é a fábrica, o produtor dela. E causa final, para que ela serve? Bom, para armazenar líquido para você poder ingerir. E por fim, nessa parte aqui de introdução ao pensamento aristotélico, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do motor imóvel, que é uma parte bem interessante já relacionada à metafísica aristotélica. O Aristóteles, diferente do Platão, não acreditava na existência de um mundo fora do mundo material. Para ele, tudo que existe é o universo material. Porém, nessa busca de conhecimento pelas causas, toda vez que vai se perguntar, por exemplo, sobre a natureza, o que gerou a natureza? O que veio antes dela? O que veio antes disso? O que veio antes disso? Você corre o risco de cair num raciocínio que tenderia ao infinito, porque você sempre ficaria procurando o que veio antes, o que veio antes, o que veio antes, o que veio antes, o que veio antes. Até aquilo que nos leva à pergunta, né, que de certa forma nos deixa curiosos desde que a gente começa a pensar, né, desde quando somos crianças. Como o mundo surgiu? Como o mundo foi criado? De certa forma, a teoria do motor imóvel, ela explica isso. Porque o Aristóteles ele pressupõe que para que o universo tivesse um início, ele deveria começar através de uma causa que não fosse causada por nenhuma anterior a ela. Ou seja, teria que ser uma coisa ou um ser que gerasse o universo, mas que ele em si não fosse gerado por nada. Por isso a ideia de um motor imóvel, alguém que cria, mas que não foi criado por nada. E perceba, você pode aplicar esse raciocínio tanto numa perspectiva científica, né, como por exemplo a perspectiva do Big Bang, como também uma perspectiva religiosa, né? Então você pode entender que isso seja, por exemplo, um átomo primordial, ou você pode entender também que seja um próprio ser primordial, mas a ideia é quando você compreende a teoria do motor imóvel, você vai perceber que a gente cai sempre num erro quando a gente pensa assim, o que veio, por exemplo, antes de Deus? Ou o que veio antes desse átomo primordial? Só que antes é uma palavra que a gente usa para demarcar o quê? Tempo. E se você pensar que esse ser primordial, que esse motor imóvel, ele criou todas as coisas, inclusive o tempo, então não faz sentido você perguntar o que tinha antes dele, porque o tempo só passa a existir a partir dele. Consegue entender isso? Então, a partir desse ser, o tempo passa a ser contabilizado, digamos assim. Mas antes dele, não. Lembrando, isso pode servir tanto para Deus como, por exemplo, um átomo que já existisse desde sempre, né? Por isso que o Aristóteles admite que esse motor imóvel, isso aqui é uma metáfora, tá? Por que motor imóvel? Algo que cria movimento, mas que ele em si não se move. Então, algo que cria, mas que não é criado. Então, esse ser, esse Deus, ou esse átomo primordial, ele tem que ser pensado em termos de eternidade, para você não cair nesse erro de raciocínio de achar que havia uma coisa anterior a ele. Não tinha nada anterior a ele porque não existia tempo antes dele. O tempo surge a partir dele. E daí começa o movimento e a criação das coisas, ok? Espero que tenham conseguido entender. Caso não, deixe algum comentário aí no vídeo que eu tento voltar a esse assunto em uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.